Olá, turma, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula, desta vez ainda na disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, EJA. A gente, na aula passada, falou um pouco sobre o percurso histórico do EJA no Brasil. Na aula passada também a gente trabalhou um pouquinho sobre a exclusão escolar. Porque se hoje, na atualidade, a gente tem a necessidade de ter algumas salas, algumas turmas do EJA, é porque outra hora teve crianças, adolescentes, jovens que estiveram fora da escola. E quais foram os motivos que essa criança, que esse adolescente, que esse jovem ficou fora da escola? Muitas vezes a adolescente engravidou e teve que abandonar a escola. Muitas vezes o adolescente, com seus 14, seus 15 anos de idade, teve que começar a trabalhar durante o dia para poder complementar a renda da família. Muitas vezes a criança deixou de frequentar a escola por uma deficiência física, por uma deficiência intelectual ou outros motivos. Muitas vezes deixaram de frequentar a escola por morar no interior, por morar em uma comunidade quilombola ou uma comunidade ribeirinha que não tinha uma escola e que não tinha um transporte para levar essas crianças, esses adolescentes até a instituição escolar. Quando a gente fala em exclusão escolar, são inúmeros fatores que fazem com que essa criança, esse adolescente e esse jovem possa evadir-se da escola. O tema do nosso texto ele fala os sem escola. E eu gostaria de fazer uma interrogação para vocês. Vivemos em pleno século XXI, no ano de 2020, a a década da revolução tecnológica, aonde o aluno, aonde a criança, aonde o adolescente, o jovem, o professor, ele consegue ter todas as informações na palma da sua mão com um simples toque em um celular. Mas será se realmente ainda temos pessoas que estão fora da escola? Eu gostaria que vocês respondessem essa interrogação. Os sem escola. A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. A sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. Por meio da educação, garantimos o nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Aqui ao lado a gente tem uma casa, né, uma casa de taipa, muito conhecida por nós, né, as casas de taipa. A gente tem dois quadros negros, temos algumas cadeiras, temos alguns cartazes, né, temos cadeira quebrada. O piso realmente é o barro batido e a gente tem aqui um filtro bem simples de beber água. Bom, seriam as condições físicas ideais para uma escola? A resposta seria não. Mas é uma escola. E vocês sabiam que inúmeras crianças, inúmeros adolescentes não têm uma escola simples, não têm uma sala simples como essa? A situação é bem pior do que a gente pode ver nessa imagem. No Brasil, todas as crianças estão na escola. O país conseguiu praticamente universalizar o acesso à educação. Você com certeza já ouviu essa frase nos noticiários. Mas o que existe por detrás desse praticamente? Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2018, 1,5, 1,3 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. A gente sempre fala que a educação infantil, ela não é obrigada. O município não tem a obrigação de oferecer a educação infantil. Ela é facultativa
tanto para o município quanto facultativa para as famílias a matricular e a levar essas crianças. Mas todas as crianças e adolescentes entre 4 a 17 anos de idade são obrigadas a estar matriculada e frequentando a sala de aula. Mas a gente sabe que na realidade temos muitas crianças entre a faixa etária de 4 a 17 anos de idade que estão fora da escola, por alguns motivos que a gente citou agora há pouco e inúmeros outros motivos que não foi citado ainda durante a nossa aula. A nova escola viajou pelo país para conhecer alguns desses meninos e meninas e encontrou relatos revoltantes que você vai conhecer nessa edição e nas próximas. Por trás das estatísticas estão crianças como o João, que vive na zona rural de Castanhal, a 85 quilômetros de Belém, a capital. E aos 14 anos desistiu de estudar por nunca ter aprendido a ler. Ou a menina Marina, do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que vive com o pai em situação de pobreza e aos 9 anos está fora da escola. Cada um deles ajuda a contar uma história que, infelizmente, não está nos discursos oficiais. Isso por quê, gente? Porque se a gente for olhar as estatísticas, a gente tem muitas crianças e muitos adolescentes fora da escola. Mas o que o governo diz é que praticamente todas as crianças estão dentro da escola e que a gente sabe que isso não é verdade. A gente atualmente está trabalhando com o programa Busca Ativa. Quando você entra no site do Busca Ativa, a gente terá uma planilha onde mostra a situação de cada município. O município de São Luís tem tantas crianças fora da escola. O município de Balsas tem tantas crianças fora da escola. O município de Pedreiras tem tantas crianças fora da escola. Então, quando a gente for juntar as crianças que estão fora de escola de São Luís, de Pedreiras, de Balsas, de Campestre, de São Mateus, de Santo Antônio, de Capinzal, a gente vai ter um número muito alto de crianças e adolescentes que estão fora da escola. E a pergunta é: como será o futuro dessas crianças daqui a 7, daqui a 10 anos? Umas não sabem ler, outras não sabem escrever e a maioria são realmente analfabetos. A gente sabe que tem avançado muito, muitas coisas em relação à nossa educação tem avançado, mas muitas coisas ainda precisam ser feitas. Embora o país tenha avançado de modo considerável nas últimas décadas, ainda não conseguimos trazer todos para a escola. As primeiras barreiras a superar são a econômica. A exclusão afeta justamente as camadas mais pobres, já privadas de outros direitos, né? Porque se a família realmente é pobre, muitas vezes ela não tem os mesmos direitos lá na assistência social. Muitas vezes ela não tem o mesmo direito à educação. Ela não tem o direito ao esporte. Muitas vezes não tem o direito a um emprego. Muitas vezes ela não tem uma vida digna. Porque como é que eu vou ter uma vida digna se me falta a saúde? Como que eu vou ter uma vida digna se me falta a educação, se falta a escola? Como que eu posso ter uma vida digna se eu não tenho esporte, se eu não tenho acesso à cultura? Então, sempre a exclusão ela vai estar afetando a camada mais pobre. Por quê? Porque a camada mais pobre da comunidade, do país, sempre tem menos direito. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, organizadores da campanha Fora da Escola Não Pode, as crianças mais atingidas são oriundas de populações vulneráveis como negras, indígenas, quilombolas, pobre, sob risco de violência
exploração e com deficiência. Então, uma boa parte das crianças que estão fora da escola, elas fazem parte de quê? São crianças negras, são indígenas, vivem em comunidades quilombolas, são de famílias pobres ou famílias que vivem abaixo da pobreza. Tem a questão da violência, tem a exploração, muitas vezes tem a exploração do trabalho infantil, tem exploração sexual e também temos a deficiência, porque muitos pais acham, o meu filho tem uma deficiência, então ele não precisa ir para a escola. Mesmo com deficiência, o aluno tem que estar matriculado e participar ativamente das aulas, porque somente a educação vai fazer com que esse aluno, com essa criança ou esse aluno cresça e venha a se desenvolver. A maioria tem entre 4 e 5 anos ou entre 15 e 17 anos. E grande parte vive nas regiões norte e nordeste do Brasil, né? É como a gente já tinha até falado na aula passada. Uma boa parte dessas crianças estão fora da escola, vive no norte e no nordeste. Porque a nossa situação de vida, nosso modo de viver, a nossa economia, a economia do norte, do nordeste, é bem diferente da economia do sul, é diferente da economia do centro. Então, isso faz com que as desigualdades só aumentem cada dia, que apresentam os maiores índices de pobreza e de baixa escolaridade do país, ou seja, é no norte e nordeste que temos o maior índice de pobreza e baixa escolaridade. Há pouco percentual maior de exclusão na zona rural e, em geral, os mais atingidos são aqueles que vivem em família com renda per capita muito baixa. Será por que os mais atingidos sempre são os mais pobres? Porque muitas vezes, desde cedo, a criança precisa trabalhar, o adolescente precisa trabalhar para ajudar a família. Desde cedo, muitas vezes, o pai e a mãe ele não consegue comprar um uniforme, ele não consegue comprar um material. Muitas vezes a criança não tem nem o que comer. Então, se ele já tem tantos problemas, muitas vezes a educação eles acabam deixando de lado. Quando a família tem um certo poder aquisitivo, ele coloca numa escola particular, ele dá todo o suporte para aquela criança. Tanto suporte financeiro quanto ajuda pessoalmente, dando conselho, dando exemplo. O pai vai visitar a criança na escola, o pai vai buscar a criança na escola, a criança tem a melhor merenda, a criança tem todo o apoio, que é totalmente diferente de uma família pobre, de uma família que vive abaixo da linha da pobreza. Para agravar o cenário, é nessa parcela vulnerável da população que costuma aparecer mais casos de abandono escolar, causa do trabalho infantil, caracterizado tanto pela prática de atividade remunerada, quanto pela realização de tarefas domésticas, pelo auxílio na lavoura, né? As crianças e adolescentes, eles auxiliavam muito os pais que são índios ali na tribo indígena. Mas agora uma pergunta: quantos de nós, rapazes, moças, tivemos que auxiliar a nossa mãe nas atividades domésticas? Quantas vezes tivemos que deixar um dia, 2 dias, uma semana sem ir para a escola para ajudar o pai na lavoura? Eu acho que todos nós passamos por isso. Mas a questão é que tem pai, tem mãe que realmente isso faz com frequência. A realidade vem mudando com o apoio do programa Bolsa Família, que atrela a frequência escolar ao recebimento, ou seja, depois do Bolsa Família mudou um pouco, porque só recebe o Bolsa Família se o adolescente estiver matriculado. Só recebe o Bolsa Família se a criança realmente está frequentando as aulas. Porque na medida que ele começa a ter falta na escola, o Bolsa Família é cancelado. De uma certa forma, ajudou, mas de uma certa forma piorou em alguns aspectos. Muitas famílias deixaram realmente trabalhar para viver simplesmente pelo Bolsa Família. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo.